Sejam bem-vindos ao canal Vida Real Editada. Quem vos fala é Rogério Brinker, sou professor de Educação Física há mais de 20 anos. E hoje eu quero falar sobre um assunto que é muito bom, mas que me incomoda de certa forma, que é o tal do mundo fitness. Eu coloco como mundo fitness porque se criou um universo próprio para se falar de fitness, que fitness não é mais as atividades físicas. O fitness é tudo que envolve os influenciadores, os coaches, o bodybuilding, as academias, as franquias, os donos, as roupas, todo um universo guiado, um universo sendo guiado através da musculação, que deveria ser a musculação em si. E a minha opinião sobre isso é que, de certa forma, muitas coisas melhoraram. Muitas coisas melhoraram. As academias hoje são muito melhores do que há 20 anos atrás. E isso é recente na nossa história. Nós temos estruturas melhores, nós temos um corpo científico melhor nas universidades, nós temos publicações melhores, nós temos todo um sistema muito melhor do que há 20 anos atrás. Então, qual é a tua crítica, Rogério? A minha crítica é que a gente tem evoluído muito pouco nos recursos humanos. De certa forma é contraditório, porque eu estou falando que nós estamos melhorando no campo científico, no campo acadêmico, com muito mais comprovações que o exercício é melhor, que a musculação traz uma série de benefícios. No Brasil, talvez hoje tenha os melhores treinadores de fisiculturismo do mundo. Hoje nós temos inúmeros atletas. Então, qual é a questão? Por que os recursos humanos não são bons? É porque nós estamos nos detendo a só uma parte de algo que é muito maior. Se nós lidarmos com o fitness simplesmente com a questão estética, a questão do bodybuilding ou fisiculturismo, nós vamos perder um público que é exatamente o público que precisa estar nas academias, que precisa consumir o que muitos treinadores renomados falam, dizem, expressam, praticam, né? Que é a melhora da sua musculatura, a melhora do tônus muscular, assim como eu falei no vídeo sobre a musculação, assim como eu vou falar em todos os outros vídeos. Todo mundo tem que ser forte. Quem não for forte vai depender de alguém. Ou vai andar de cadeira de roda, ou vai ter que contratar ou a pessoa ou a família um cuidador. Isso aí é certo. Claro que algumas exceções existem de pessoas que nunca fizeram nada da vida e no final da vida ainda conseguiram uma certa independência, mas são exceções. E o mundo fitness, ele, na minha visão, ele está muito mais preocupado em trabalhar a estética por si só. Por exemplo, nós temos vários influenciadores que não são profissionais de educação física, não são professores, mas que se intitulam coaches ou atletas. Por quê? Porque alguns, e antes de qualquer coisa, o fisiculturismo é uma atividade, assim como outra, que é repleta de atletas. E quando a gente fala a palavra atleta é uma profundidade muito grande. Nem todo mundo tem capacidade de ser atleta.
A vida de atleta é uma vida muito sacrificante, uma vida de escolhas, uma vida de rotina, uma vida muito difícil de ser vivida para a maior parte da população. Então, nem todo mundo tem a capacidade e quer ser atleta de fisiculturismo. E por isso que eu respeito muito todos os atletas, todos os treinadores, todos os coaches. Mas eu não tenho respeito algum pelos influenciadores. Pelos ditos coaches que não são professores, pelos atletas que não são atletas, que simplesmente dizem que são atletas porque tomaram um monte de esteroide e ficaram grandes, e agora porque têm um corpo grande acham que podem falar o que os outros devem ou não devem fazer. Isso não quer dizer absolutamente nada. Eu diariamente vejo várias pessoas dentro do YouTube, do Instagram, de todas as redes sociais, nas academias, falando, não, basta tu fazer uma dieta, basta tu fazer esse treino, basta tu fazer ter essa rotina que tu vai ter os mesmos resultados que eu. Mentira. Todo mundo sabe que é mentira. Porque se tu não tiver uma parte, pelo menos, dos hormônios que essa pessoa que está te dizendo que é tão simples assim tomou, tu não vai conseguir. A questão é, como eu falo, será que tu quer ter esse corpo que o influenciador que ele tem? Será que realmente tu acredita no que o influenciador fala para ti, que ele faz? Será que não há um senso crítico lá no fundo, um alerta te dizendo assim, ó, é mentira, é mentira, é mentira, é mentira? Se ele não usasse a medicação que ele usa, os hormônios que ele usa, ele não seria do jeito que ele é. E é engraçado que eu não tenho crítica alguma ao uso de hormônios, porque todo competidor usa hormônio, né? Mas todo competidor, como eu falei, é um atleta. E a gente tem que elencar atleta aqui em cima, influenciador aqui embaixo, pseudo-coach aqui embaixo. São pessoas que usam e as marcas patrocinam essas pessoas só pelo corpo que elas têm e não pelo conhecimento que elas têm. Porque muitas pessoas hoje, e é normal, a gente vive uma crise de identidade, nós não sabemos quem somos. Então nós olhamos o primeiro que nos diz o que é bom e aceitamos. Então por isso que tem tantos influenciadores que não sabem absolutamente nada sobre como é ser humano, do que as pessoas realmente precisam, né? E ficam usando essas pessoas para ganhar dinheiro. Tem vários influenciadores riquíssimos, mas que não agregam absolutamente nada em lugar algum. E isso é a minha maior crítica, porque hoje eu vejo influenciadores, esses influenciadores que estão ganhando muito dinheiro, abrindo redes de academias. E eles não são profissionais. Só que o que acontece? Hoje, o ramo fitness, ele gera bilhões no Brasil. Nós só perdemos em número de academias para os Estados Unidos. Mas eu acredito que nós vamos rapidamente bater os Estados Unidos, porque nosso país tem muito mais espaço para crescimento do que os Estados Unidos. Hoje, 4% da população está nas salas de musculação. Então, imagina, isso aí dá mais ou menos entre 8 e 9 milhões de pessoas no Brasil. O Brasil são 220 milhões de habitantes. Olha a margem de crescimento. Tem academias que surgiram ontem e já tem 500 filiais, outras que já tem 100 filiais, outras bem pequenininhas que já tem 20 filiais. Só que quem são os donos dessas academias? São pessoas
São profissionais da área, são pessoas que querem a melhora da saúde das pessoas ou simplesmente quer só praticantes de musculação, só pessoas que veem a estética pela estética e que querem sempre o caminho mais rápido, o caminho dos hormônios, que pessoas que não vão ser atletas, que não querem ser atletas e que não são orientadas dentro das academias de musculação. Assim como eu disse, no Brasil, a lei diz que todo lugar que tem atividade física, todo lugar que tem musculação, que tem numa academia, tem que ter um profissional de educação física. Será que essas academias que crescem a rodo, rápido, 500, 600, 1000 unidades, será que elas estão preocupadas com a formação do professor? Será que o professor está sendo formado para poder dar aula, para poder ensinar melhor? Será que há essa preocupação? Ou simplesmente vamos fazer academias e as pessoas ficam muito encantadas porque o aluno nunca tem culpa, porque o aluno não sabe que não sabe. O aluno não sabe que não sabe, ele precisa ser orientado. E os influencers todos os dias dizem, indiretamente ou diretamente, não respeite o profissional que está dentro da academia. Compre o meu protocolo, compre o meu treino pronto. Compre aqui, em 30 dias você vai trincar o abdômen, em 30 dias você vai ter o peitoral dos sonhos, em 30 dias você vai ter a bunda da blogueira. Vocês sabem que é mentira. Vocês sabem que é mentira, mas vocês querem se enganar. Por quê? Porque as academias, os donos das academias, não estão interessados em formar melhores professores para atender todos os alunos. Eles estão interessados em ter as melhores máquinas, o melhor ambiente, os melhores banheiros. E que tu se encante por isso, e não pelo trabalho dos profissionais que lá estão. Porque se tu quiser um profissional para te atender, tu obrigatoriamente vai ter que ter um personal trainer. E eu poderia estar depondo contra mim, porque eu trabalho como personal trainer. Então como é que, Rogério, tu vai falar isso? Eu falo, sabe por quê? Porque nem todo mundo tem possibilidade de pagar um personal trainer. Então quer dizer que uma academia que a lei diz que tem que ter um profissional de educação física para orientar as pessoas, esse profissional não é orientado a orientar. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, se vocês não sabem. As regras vêm de cima para baixo. O profissional não decide sozinho. Não é o profissional que decide não querer te atender. É o dono, é o gerente que diz, não dê atenção, não dê muita atenção aos alunos. Faça com que eles queiram ter aulas de personal. Isso vem de cima para baixo. Eu já vi aqui influenciadores muito grandes, com 6, 8, 10 milhões de seguidores, dizendo, o profissional de educação física é para ser reativo. Ele basicamente é para ser um monitor dentro de uma academia. Ele tem que apontar, ali é o supino, ali é o leg. Isso qualquer um faz, isso não precisa estudar, não precisa estudar 4 anos, 5 anos, não precisa fazer especialização para fazer isso. Ah, eu preciso estudar para ser personal trainer. Ah, tá. Então para que a lei diz que tem que ter um profissional de educação física dentro do salão? Por que todas as academias, quando vão fazer propaganda, dizem que elas vão te atender, elas vão te ajudar com os teus objetivos? Porque todas as propagandas são sempre que tu vai conseguir os teus objetivos, porque vai ter alguém interessado no teu desenvolvimento. Isso tudo é mentira? Porque todos os dias, em todos os estados do Brasil, há uma academia nascendo. Há influenciadores ganhando muito dinheiro e há muitas pessoas doentes. 80% da população brasileira diz ter dor crônica.
Dessas 80%, 90% dizem que as dores são na coluna. E eu digo para vocês, dores na coluna quer dizer, claro, o dia a dia, muitas vezes o dia a dia é pesado, tem muitas pessoas que trabalham com o corpo, fazendo força com o corpo, né? Mas a maioria das pessoas que têm dores na coluna são porque não tem força. Não tem força. 20 anos, tudo bem, com 20 anos eu aguento, até os 30 eu vou aguentando, só que agora vai batendo 35, 40, 45, e eu já estou todo ferrado, eu já não consigo trabalhar do mesmo jeito, eu não tenho o mesmo corpo, e as academias de musculação, a musculação é a pílula de poder envelhecer bem, é a fonte da juventude. Só que não é vendido assim. É vendido pela estética, pela aparência, por um influencer que toma um monte de hormônio, uma blogueira que toma um monte de medicamento e te diz, em 30 dias eu resolvo todos os teus problemas. E é mentira, porque tu não sabe o quanto de medicamento para emagrecer que ela tomou. Tu não sabe o tanto de hormônio que ela tomou para ficar com aquele bracinho sequinho, porque tu acha que só quem toma hormônio é quem é muito grande. E não, a blogueira que tu tanto segue toma muito hormônio para ter aqueles músculos, para que ele ter aquele abdômen aparecendo, para que ter aquela coxa rasgada. Porque tu acha mesmo que aqueles treinos que ela exibe no Instagram vão deixar ela com aquele corpo? A alimentação que ela mostra, tu acha mesmo que aquilo vai fazer com que ela tenha aquele corpo? Não. Porque daí o que vai acontecer? E o que acontece todos os dias no Brasil? Pessoas frustradas. As pessoas já estão com uma crise de identidade, as pessoas já têm depressão, as pessoas já têm um monte de compulsões, as pessoas têm ansiedade, as pessoas estão tristes, as pessoas não estão bem com elas mesmas, e aí elas têm que olhar. E elas estão frágeis, por isso que elas olham alguém dizendo assim, ó, faça isso, e elas fazem isso, elas fazem a receita da blogueira, elas fazem, o menino adolescente, ele faz exatamente o que o influenciador disse para fazer, mas não dá certo. Por quê? Porque o processo não é assim, não é do dia para a noite. São várias e várias camadas. O treino não é para um dia, não é para um mês. O treino é para a vida toda. E isso é muito difícil de vender. As academias não querem vender isso, os influenciadores não querem vender isso. Por quê? Porque eu quero vender algo. Voltando aqui, que deu uma cortada no vídeo, mas eu estava falando. Essas questões, elas hoje estão muito presentes, que nós não sabemos que não sabemos, né? E os influenciadores sabem que a gente não sabe. Então eles nos vendem coisas que sabem que a gente vai comprar porque a gente está desesperado. As pessoas estão desesperadas para emagrecer, estão desesperadas para ter uma imagem melhor, para ficar melhor, porque é vendido que se tu emagrecer, tu vai ficar feliz. Se tu conseguir o abdômen sarado, tu vai ficar feliz. Tu vai ser uma pessoa melhor. E no final das contas, mesmo que tu consiga, tu não vai ficar feliz. Sabe por quê? Porque o caminho, ele é muito mais profundo. O exercício, ele só mostra que há um caminho mais profundo, que tudo que tu faz, todos os desafios que tu vai ter no dia a dia, eles vão te melhorando, porque eles vão fazendo com que tu reflita que tem muitas coisas que tu precisa resolver, emocionalmente falando. Não há caminho sem que tu olhe para dentro e veja quem tu é. Quem não sabe o que é, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, não consegue escolher. E fica à mercê de qualquer blogueiro, qualquer influenciador de meia tigela. Isso é um assunto que me incomoda muito, mas era isso que eu queria, essa reflexão que eu gostaria de causar com vocês hoje.
de mediar, de trazer esse ponto, né, que tanto me incomoda. E se vocês gostaram, se inscreve no canal, curte o vídeo e manda para aquele teu amigo que acredita, para aquela tua amiga que acredita tanto nessas blogueiras, sabe? E diz para as pessoas, o caminho, ele é longo, mas ele é prazeroso, porque a gente vai trabalhando dia a dia e vai se descobrindo dia a dia. E outra coisa, se na tua academia não tem um profissional que se dedique ou que tu acredite que te dá atenção que tu merece, ou que responde os questionamentos que tu tem acerca do teu corpo, acerca do treino, troca de academia, troca de horário, sabe? Não desiste do exercício físico só porque naquele lugar tu não tem atenção. Existe inúmeros bons profissionais maravilhosos no Brasil todo, só que eles só precisam de uma chance. E às vezes tu tá dando chance, a mesma coisa que acontece nos relacionamentos, tu tá dando chance para aquele que não se importa contigo. E ali na esquina pode ter um profissional que queira e esteja te procurando para poder te ajudar. Tá bem? Então até o próximo vídeo.